Olá! Nesta parte da disciplina, nós utilizaremos o FluidSim P. Desta vez, Então, nós vamos trabalhar com circuitos pneumáticos. Bom, vocês devem estar percebendo que, como a gente já falou bem no início desse curso, a interface é muito parecida. A diferença, é claro, são os componentes. Então, a gente tem aqui um compressor, que a gente vai usar agora. A gente não tem a representação do compressor como a bomba, mas enfim. A gente tem também o que alguns fabricantes chamam de lubrifill, que é a unidade de filtragem e controle de pressão do circuito, tá? Então é claro que o seu circuito ele vai ter uma alimentação do compressor que já veio tratado o ar, já está seco, enfim, resfriado, Mas pode ser ainda, mesmo assim, que ainda tem um pouco de condensação de água, então eu preciso de um filtro também que ele seja capaz de filtrar as partículas de impurezas e também fazer que haja uma precipitação de água, Tem um controle de pressão do meu circuito, então como nós vimos, em cada estação de trabalho de circuitos pneumáticos tem que ter uma unidade de tratamento do ar, que eu posso ter essa representação mais completa, onde eu tenho o filtro, onde eu tenho a válvula de controle de pressão e o manômetro incluído, ou eu usar uma representação mais simplificada, Bom, além disso, a gente tem aqui também outros atuadores, tá? Alguns que vocês já viram, cilindros de duplação, A gente tem cilindros de simples ação com retorno por mola, cilindros de múltipla posição, atuadores lineares, E por aí vai. Um interessante que nós temos aqui é a ventosa, Então esse elemento aqui, a ventosa, ela é muito utilizada, por exemplo, aqui no Espírito Santo, em fábricas onde você precisa trabalhar com mármore e granito, por exemplo. Então você tem as placas de mármore e as placas de granito, ou outras pedras ornamentais, então você tem que utilizar essas ventosas para poder fazer o manuseio dessas placas, Então aqui isso é um outro atuador. Vamos montar um circuito simples aqui. Então, vamos imaginar então que eu tenho um circuito, tá? Para essa parte da disciplina, nós vamos considerar que o ar já passou pela minha unidade de tratamento, ok? Eu não vou representar o compressor de uma maneira completa, ok? Então, representando por esse triângulo branco aqui, tá? Eu já estou imaginando que ele já passou pela unidade de tratamento de ar, filtragem, regulagem de pressão, etc. Tá? Se eu der 2 cliques aqui, eu vou trabalhar com a pressão de operação do meu compressor. Essa é a abertura, é claro, da válvula de segurança, a gente sabe disso. Tá? Assim como o circuito hidráulico, o circuito pneumático também tem calibração da pressão máxima de operação. O cilindro está aqui. Aqui a gente tem então as válvulas 2 vias, 3 2 vias, 4 2 vias, 5 2 vias. Essa válvula aqui é a válvula que é mais utilizada em pneumática pelo fato de eu não ter um retorno para tanque. Então eu pego o ar e eu vou jogar para a atmosfera, certo? Em função disso, a construção da minha válvula é muito mais simples. Então eu posso fazer uma válvula com 5 vias. Então, vamos dar um zoom aqui. Eu tenho as vias, normalmente em pneumática a gente não tem representação por letras como hidráulica, A gente tem representação por números, então essa aqui é 1, 2, 3, 4 e 5, tá? É uma representação comum. A gente vai fazer a ligação dela aqui normalmente, a 4 na traseira do cilindro, a 2 na dianteira. Vocês estão percebendo que o cilindro ele tem amortecedor dos dois lados, Isso é bastante comum em pneumática porque as velocidades são muito mais altas. Tá? Então o cilindro tende a bater no final de curso, o pistão tende a bater, então a gente utiliza os amortecedores. Uma outra coisa é o seguinte,
Essa saída A5 e A3, elas são saídas para a atmosfera. Então, se eu der 2 cliques sobre essa conexão, eu vou ver aqui um elemento chamado terminador, né? Pode ser bloqueado, tá aqui, pode não ter nada, né? Que a gente nunca vai trabalhar assim, mas ele pode ser bloqueado, ele pode ter uma saída aberta para a atmosfera, direto, ok? Que também não é muito recomendável, mas a gente vai trabalhar aqui para simplificar, pode ser que a gente utilize bastante essa daqui. Essa aqui é uma saída que ela tem um direcionamento, então eu tenho uma mangueira ligada nessa conexão que vai direcionar o ar que está saindo para um outro ponto do meu ambiente. Tá? Eu não quero fazer com que o ar que saia da válvula vá para o ambiente. Isso, por exemplo, utilizado em indústrias alimentícias, né? Por mais limpo que seja o ar, pode ser que ele tenha ou traga alguma impureza, de algum desgaste das válvulas, enfim, né? Óleo. Então eu vou direcionar esse ar para um outro ponto do meu ambiente para que não contamine meu alimento ou a indústria têxtil, por exemplo. E eu posso ter também aqui um filtro, né? Um silenciador, tá? Eu vou colocar aqui para a gente ver como é que é a aparência dele, né? Tá aqui, ele é um filtro silenciador com saída para a atmosfera. Mas a gente vai usar bastante esse daqui, tá? Ou mesmo esse daqui. Então vamos colocar esse daqui para o circuito ficar mais limpo. Muito bem. E a entrada do número 1, do conector 1, vai ser da onde vem o compressor. Então percebam, o cilindro também tem uma atuação convencional, igual ao de hidráulica que nós vimos. A forma de comando da minha válvula é idêntica, a diferença é claro que aqui em vez de ser hidráulica é pneumática, né? A gente sabe disso. Mas eu posso ter um acionamento por botão e retorno por mola, por exemplo, da mesma forma, né? Então, executando o circuito, a diferença é que aqui agora eu tenho uma linha mais escura, dizendo que é uma linha que está pressurizada, e a linha azul mais clara, mostrando que ele está aberto para a atmosfera, né? Então eu não tenho retorno para tanque aqui. Bom, para funcionar o circuito, clico aqui, ele vai avançar, a velocidade está muito alta, né? A gente pode regular isso daqui, durante as nossas simulações a gente vai fazer isso, né? Bom, da mesma forma eu tenho cilindros de simples ação, ok? É claro que a gente sabe que cilindros de simples ação, a válvula ideal é de 3 duas vias, por exemplo. Então também vou colocar aqui um acionamento manual, tá? Essa daqui é retorno para a atmosfera e aqui o compressor. Quando eu faço um circuito desta forma aqui, né? Se eu não identificar que esses elementos aqui são dois compressores diferentes, dois circuitos diferentes, na minha interpretação aqui, para a nossa disciplina e para alguns casos também vocês vão ver isso, significa que isso aqui representa o mesmo compressor, tá? A mesma fonte de ar, ok? Então a gente desenha assim para simplificar o circuito, ok? Bom, como é que funciona? Da mesma forma, né? E aqui o retorno agora é por mola, eu não preciso colocar uma força externa, como a gente viu lá em hidráulica, perdão. Os outros atuadores, eles funcionam de maneira semelhante aos cilindros de duplação. Vale a pena vocês mexerem um pouquinho aqui no circuito para poder aprender um pouco, tá? Da mesma forma que nós temos em hidráulica, nós temos também aqui em pneumática, por exemplo. Eu posso colocar aqui um sistema de controle de vazão. Então, posso ligar aqui, né? Um sistema de controle de velocidade. Então, com isso aqui eu tenho um controle de velocidade, tá? Da mesma forma, só que o foco da segunda parte da disciplina não é essa parte de controle de parâmetros de vazão e pressão. Isso a gente já viu, ok? Então, isso não é
o foco dessa parte da disciplina. Na segunda parte aqui, como nós já comentamos no início, nós vamos focar na lógica de resolução de circuitos. Então, assim, a ordem de acionamento dos cilindros, dos atuadores, né? Então, isso é o que mais importa aqui agora nessa segunda parte. É claro, quando eu for falar sobre um determinado circuito, eu vou precisar nesse circuito de ter controle de velocidade, de ter um controle de pressão. Então, eu vou usar uma válvula de controle de pressão aqui, por exemplo. Eu quero controlar a pressão no retorno do meu atuador aqui. Então, eu vou utilizar essa válvula que a gente já viu, né, o funcionamento dela. A diferença é que agora não sai para o tanque, sai para a atmosfera. Então eu tenho um controle de pressão preciso no retorno do meu cilindro, tá? Então a gente não vai trabalhar com essa parte aqui que nós já vimos em hidráulica, tá? E é semelhante aqui, ok? A gente vai focar na resolução dos problemas de lógica de acionamento dos atuadores. Bom, então aqui que nós temos mais aqui, nós temos os nossos elementos novos, né? Por exemplo, aqui a unidade de geração de vácuo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um elemento, tá? Vamos ligar aqui a válvula, tá? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, a ventosa. Nós temos esta nova válvula aqui, que é conhecido como unidade de geração de vácuo. Então, se vocês prestarem atenção na simbologia, ok? Vocês vão ver que isso representa um Venturi, né? E nada mais do que é isso, é um Venturi, né? Esse elemento aqui, essa válvula, nada mais é do que um Venturi. Então eu vou passar o ar, ele vai sair para a atmosfera. Ao passar por aqui eu tenho uma restrição, e dentro dessa restrição a gente já viu que a pressão é menor do que a pressão da tubulação da onde ele está passando. Então significa que a pressão aqui interna na minha ventosa vai ser menor do que a pressão atmosférica. Então se eu colocar algum objeto aqui, ele vai ser preso pela ventosa através da força que vai ser gerada pela pressão atmosférica atuando nesse elemento, né? Então é assim. Foi bom isso acontecer. Olha só, é um erro comum a gente achar assim, pelo fato das válvulas elas jogarem o ar para a atmosfera, mas a gente já combinou que nós não vamos deixar as conexões abertas, né? Então, foi bom esse erro acontecer, tá? A gente sempre vai indicar saídas de ar, certo? Vamos de novo aqui dar um play. Percebam, quando eu estou aqui segurando a minha válvula direcional, eu tenho um fluxo que está passando aqui de 1 para 2, está passando pela unidade de geração de vácuo, e aqui eu tenho fluxo também, tá? Ou seja, eu estou desta forma segurando algum objeto que essa ventosa aqui está em contato. Tirei, ela solta, tá? Bom, então esse daqui é um outro elemento novo que nós já vimos. Nós temos aqui também atuadores rotativos um pouco diferentes. Esse aqui é um atuador rotativo que nós já vimos no início do curso, né? É um atuador rotativo que ele tem uma limitação de ângulo, certo? Vocês também já viram isso em vídeos aqui que nós já passamos. O motor pneumático. Motores pneumáticos são muito utilizados na indústria, muito, né? Todas as máquinas, ferramentas manuais pneumáticas utilizam motores, tá? Que eu posso mudar a direção de giro do motor para apertar um parafuso ou para tirar um parafuso, enfim. Então vocês estão vendo que a diferença básica aqui que nós temos são os atuadores, são um pouco diferentes, né? Mas tem algumas coisinhas novas. Umas válvulas que nós não temos em hidráulica, por exemplo, essa válvula aqui que nós vimos no vídeo, que é a válvula de escape rápido, né? Essa válvula aqui, a válvula e a válvula OU, né? Que nós vimos nos vídeos, a válvula E e a válvula O também tem em hidráulica, mas não é muito utilizada. Mas em pneumática, pelo fato no início da automação industrial,
automação era basicamente feita de duas formas, ou através de sinais pneumáticos, ou através de sinais elétricos, né, corrente elétrica. Então, muitas vezes toda a lógica de controle de processos era feita através de sinais pneumáticos. Então, para isso, eles inventaram as válvulas E e O para você conseguir fazer algumas combinações lógicas, né, do sinal de ar que chegava para poder ser processado. Então, elas são bastante utilizadas ainda em pneumática, tá? E nós vamos ver bastante a aplicação delas aqui nos nossos circuitos. Os circuitos que a gente vai fazer aqui, né, a lógica que nós vamos fazer mais adiante, essa lógica ela pode ser utilizada para resolver problemas de hidráulica também, tá, gente? Então é por isso que a gente falou, uma parte da disciplina completa a outra. Então a primeira parte completa os assuntos da segunda parte e vice-versa, certo? Bom, então até o próximo vídeo.